Banco Central anuncia que Drex vai ser a moeda digital do país com o mesmo modelo do Pix. Ministro Alexandre de Moraes autoriza o governo a entregar imagens dos atos de 8 de janeiro à Comissão Parlamentar Mista. Defesa do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sobre maior protagonismo dos estados do Sul e Sudeste causa polêmica. Lei Maria da Penha completa 17 anos com recorde de homicídios de mulheres. Presidente Lula sanciona a lei que autoriza o uso de ozonioterapia no país. Em entrevista exclusiva ao Jornal das 22, governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, pede ajustes na reforma tributária. A atriz Aracy Balabanian morre aos 83 anos, vítima de câncer de pulmão. E um cantor mineiro é candidato a ganhar prêmio de $1 milhão em show de talentos nos Estados Unidos. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Uma fala do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, gerou polêmica. Ele anunciou que um grupo formado pelos estados do Sul e do Sudeste vai buscar protagonismo político para fazer um contraponto ao Nordeste. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou neste sábado, em entrevista ao jornal Estadão, que um bloco formado pelos estados do Sul e do Sudeste está buscando mais protagonismo político. Ele afirmou que essas unidades da federação representam 70% da economia e mais da metade da população, mas não têm a mesma força política. Zema considerou que os estados de outras regiões, referindo-se ao Norte e Nordeste, se unem e, mesmo sendo menores, conseguem aprovar projetos de interesse dos estados. O governador de Minas Gerais afirmou que a atuação desse bloco, formado pelos governadores de centro-direita, já está dando resultado, pois na reforma tributária eles conseguiram aprovar na Câmara o Conselho Federativo proporcional à população. Em outro ponto, ele compara a situação dos estados do Sul e Sudeste ao produtor rural, que trata as vacas produtivas da mesma forma que trata as vacas que produzem menos. Daqui a pouco, as vaquinhas que produzem muito vão começar a reclamar do mesmo tratamento, disse Zema. As declarações foram vistas por muitos como um enfrentamento aos estados do Norte e do Nordeste e uma tentativa de ruptura entre as regiões. O consórcio da região Nordeste emitiu uma nota informando que o bloco, assim como o da Amazônia Legal, foram criados para fortalecer as regiões, compartilhando boas práticas e construindo cooperação pelo desenvolvimento sustentável para reduzir as desigualdades regionais, sem qualquer lampejo separatista. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, afirmou em um vídeo publicado na rede social que a união dos estados do Norte e Nordeste inspiraram o Bloco do Sul e do Sudeste, chamado CONSUD, e que não há qualquer mal-estar entre as regiões. A gente nunca achou até hoje que os estados do Norte e do Nordeste haviam se unido contra os demais estados do país. Pelo contrário, a união desses estados em torno da pauta que é de interesse comum deles serviu de inspiração para que a gente possa finalmente fazer o mesmo. Não tem nada a ver com frente de estados contra estados ou região contra região. Se trata de nós nos unirmos em torno do que é pauta comum e importante para os estados do Sul e do Sudeste. Mas entre essas pautas não está discriminar, desunir e desintegrar nenhuma parte da federação, porque nós vamos ser todos mais fortes quanto mais formos todos uma só nação. O caso repercutiu também na esplanada dos ministérios. Sem citar o nome de Zema, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que é absurdo que a extrema-direita esteja fomentando divisões regionais e disse ainda que é inconstitucional criar distinções entre os brasileiros. Finalizou a crítica citando Ulisses Guimarães: traidor da Constituição é traidor da pátria, disse Flávio Dino.
O presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, eleito pelo PSD de Minas Gerais, também comentou o assunto e afirmou que em Minas não se cultiva a cultura da exclusão. Afirmou ainda que Juscelino Kubitschek, o mais ilustre dos mineiros, promoveu a lógica da união nacional. Com a polêmica, o governador de Minas, Romeu Zema, se explicou em uma rede social e afirmou que a união do Sul e do Sudeste jamais será para diminuir as outras regiões e que não se trata de ser contra ninguém, mas sim a favor de unir esforços. O governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, do PSDB, voltou hoje a São Paulo, onde nos últimos dias fechou bons negócios, como os 5,5 bilhões de investimentos privados que conseguiu para o Estado. Antes de retornar para Campo Grande, Eduardo Riedel passou aqui para conhecer os novos estúdios da Rede Internacional de Televisão e concedeu uma entrevista exclusiva. Governador Riedel, obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer tê-lo conosco aqui na RIT TV. Obrigado Jaqueto. O prazer é meu estar aqui com vocês hoje. O senhor esteve recentemente na Confederação Nacional da Indústria e apresentou a empresários e autoridades os potenciais investimentos do Mato Grosso do Sul. Quais frutos já foram gerados? Jaqueto, foi um dia muito produtivo, onde nós pudemos apresentar o Mato Grosso do Sul a diferentes segmentos da economia, segmentos da produção, segmentos da industrialização, da infraestrutura, de serviços, e puderam conhecer o que o Mato Grosso do Sul tem feito para atrair os negócios, o porquê ele tem se tornado cada vez mais competitivo. E isso se desdobrou no interesse de uma série de atores e agentes do capital privado em busca de boas oportunidades no Estado. Isso na área de infraestrutura, né? Um Estado jovem, um Estado que investe muito, tanto do recurso próprio quanto de atração de capital para rodovias, para ferrovias, hidrovias, que tem acontecido um desenvolvimento expressivo, negócios na área florestal, na área de proteína animal, suinocultura tem crescido muito, então novos atores nesse segmento, e isso acaba resultando naquilo que a gente quer ver: crescimento, prosperidade, desenvolvimento e principalmente a geração de emprego e renda para a população do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul compartilha com o Paraguai não só a amizade, mas também a cultura, a história e obras integradas como a ponte bioceânica, que faz a rota Atlântico-Pacífico. Como é que está esse projeto? Está indo muito bem, Jaqueto. A rota bioceânica que sai de Santos, aqui no Atlântico, e vai até os portos do norte do Chile, Iquique, Antofagasta, ela dependia de uma pavimentação de mais de 400 quilômetros do norte do Paraguai, que está em fase final de conclusão, e de uma ponte entre Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, ali no Paraguai. É uma ponte de 85 milhões de dólares, já tem 30% executado, com previsão de terminar no primeiro semestre de 2025. Então, muito em breve, a gente do Estado vai ter uma oportunidade logística importante, não só para Mato Grosso do Sul, mas para toda aquela região do centro-oeste e do centro-sul do país, que vai poder acessar os portos do Chile com contêineres refrigerados, com importação de manufaturados, de matéria-prima. Para vocês terem uma ideia, são quase 2 semanas a menos de navio para o nosso principal mercado exportador, que é a China e o mercado asiático. Então, o Brasil vai se tornando mais competitivo e isso passa ali pelo Mato Grosso do Sul e pelo Paraguai. E para o Brasil ser menos dependente do fertilizante importado, há uma esperança em relação à fábrica de Três Lagoas, que é da Petrobras e pode até ser negociada com outros países. Ficou essa expectativa, não é, governador? Ficou, e no momento a gente tem visto a Petrobras se reposicionar em relação ao mercado de fertilizantes e do próprio gás. Ela, no primeiro momento, vendeu os ativos de gás, agora recoloca no seu plano estratégico a discussão de fertilizantes. Isso é um alento para que ela própria conclua a UFN3, que é uma fábrica de nitrogenado e que vai ser responsável por aproximadamente 15% da produção de nitrogenados do Brasil. E isso é altamente estratégico, não só para o Estado, mas para todo o Centro-Oeste, que é um grande consumidor desse produto, principalmente na geração e produção de grãos. Então, a gente está muito esperançoso
que se conclua essa unidade e possa gerar essa contribuição para todo o Brasil. Semana que vem, agora ainda no mês de agosto, nós teremos uma agenda com o presidente da Petrobras sobre esse assunto que está avançando bem dentro da companhia. E é possível, dentro de todo esse cenário, ter sustentabilidade, energia renovável, acessibilidade, levando em conta que Mato Grosso do Sul tem 3 biomas: Pantanal, Mata Atlântica e Cerrado? Jaquito, talvez essa seja uma das grandes fortalezas do nosso desenvolvimento. Não tem nem como dissociar, porque toda a industrialização que nós temos no estado, ela está lastreada no uso de energia verde, que a gente chama, geração de energia a partir de biomassa. Quase 90% da geração de energia do estado, ela é proveniente de biomassa, de fontes renováveis. Aí tem a solar crescendo, tem a hidráulica, que já é bastante expressiva. Então, o nosso crescimento tem essa pegada ambiental, tanto é que o governo do estado ousou colocar ser carbono neutro em 2030. Já há 2 anos, quando o ex-governador Reinaldo Azambuja fez um inventário de emissão dos estados, colocou essa meta e que nós estamos perseguindo e medindo. Vamos lembrar que o meio ambiente tem 3 vetores: balanço de carbono, biodiversidade e água. No que diz respeito à biodiversidade, como você falou, 3 grandes biomas importantes. Pantanal, por exemplo, nós temos 84% do bioma preservado. Estamos com um programa de acesso às pessoas, porque nunca teve estrada no Pantanal. E nós temos a convicção de que esse bioma é um bioma que pode atrair muitos investimentos na área do turismo, na área do crédito de carbono, na área da preservação da biodiversidade. Então, o Mato Grosso do Sul, ao mesmo tempo que tem uma pujança na industrialização, no desenvolvimento agropecuário, tem também uma capacidade de manter o bioma Pantanal nesses níveis de preservação e que, sem dúvida nenhuma, fazem a diferença aí para todo o Brasil, porque é um bioma único no Brasil e está dentro do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. O senhor fala num prognóstico muito positivo, mas no passado tivemos, nos últimos 35 anos, perdas de árvores em torno de 65%. Pode o agronegócio hoje conviver em paz com o meio ambiente? Não só pode, como deve. E essa é a nossa orientação no estado. Para você ter uma ideia, todo o crescimento de área produtiva no estado ele está se dando muito em cima de área de pastagem degradada e que talvez seja um dos fatores de maior contribuição para a emissão de carbono. Quando se faz a conversão, seja para a produção de grãos, para a produção de cana, que gera bioenergia, ou para a produção de florestas plantadas, que é outro segmento muito ativo no estado, isso está acontecendo em cima de pasto degradado. Nós ainda temos algo em torno de 6 milhões de hectares de pastagem com algum estágio de degradação. E essa conversão, ela não só ajuda a economia, como ela ajuda muito nesse balanço de carbono que a gente está falando. Então, todo esse crescimento ele pode ser feito sem desmatamento, sem abrir novas áreas. Tanto é que os percentuais de reservas existentes nos 3 biomas, eles têm se mantido. E é uma atuação do Estado para que seja seguida a lei, para que a gente garanta aquilo que foi conquistado no Código Florestal em 2012, com os percentuais previstos em cada um desses biomas. Ainda nesta edição, o governador Eduardo Riedel vai falar sobre um assunto muito importante para o país e principalmente para um estado que é exemplo para o agronegócio brasileiro, a reforma agrária. E veja a seguir, ministro Alexandre de Moraes autoriza governo a entregar imagens dos atos de 8 de janeiro à Comissão Parlamentar Mista. E ainda, Banco Central anuncia que Drex será a moeda digital do país com o mesmo modelo do Pix. O presidente Lula sancionou a lei que autoriza a realização da chamada ozonioterapia em todo o território nacional. O texto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Durante a pandemia, a Adriana foi diagnosticada com câncer de mama. Para tratar a doença, passou por uma mastectomia e fez sessões de quimio e radioterapia. Foi curada, mas terminou o processo com uma grande ferida na região do tumor. Eu tive uma queimadura excessiva pós-radioterapia com infecção de Staphylococcus aureus e que não cessava com antibiótico. Para cuidar da estética do local afetado, a Adriana apostou na ozonioterapia,
uma forma de medicina alternativa que sugere o aumento da quantidade de oxigênio no corpo com a introdução de ozônio. E ela gostou tanto do resultado que resolveu largar a anestesia, até então sua área de atuação como médica, para trabalhar com ozônio. Ele tem uma capacidade de chegar ali na sua hemoglobina, empurrar aquela sujeirinha que estava ligada e ele consegue ligar mais oxigênio na sua hemácia. Aí nisso potencializa essa célula boa, ela vai produzir mais ATP, a sua mitocôndria celular vai funcionar de uma forma melhor, potencializando essas células boas. Na hora de fazer uma quimioterapia, por exemplo, a quimio ela tem mais chance de ir direto no tumor, sem matar as células boas. Nos últimos anos, a ozonioterapia se popularizou em tratamentos estéticos e, durante a pandemia, tornou-se o centro de uma polêmica quando sugerida como método de prevenção contra o coronavírus. Mas agora, o presidente Lula sancionou a lei que autoriza a realização do procedimento em todo o território nacional. A lei deixa claro que a ozonioterapia deve ser um procedimento complementar ao tratamento médico e determina que o método seja realizado apenas por um profissional de saúde de nível superior, inscrito em seu Conselho de Fiscalização Profissional, com uso de equipamento regulamentado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A ozonioterapia é uma técnica pouco invasiva. A aplicação pode ser local, subcutânea, intramuscular, venosa ou retal. Alguns cientistas acreditam que o método pode ter efeitos anti-infecciosos, anti-inflamatórios e analgésicos, o que o colocaria como tratamento complementar para muitos casos, se administrado corretamente. Você fazendo o ozônio, ele vai melhorar a sua oxigenação. Então, ele vai ser bom para quase todos os tipos de doença. Então, por isso é uma coisa que tem na natureza, né, barato, e por isso que a gente estava nessa luta, porque é uma coisa coadjuvante. Mas a Anvisa indica o procedimento apenas para tratamentos odontológicos ou fins estéticos. A nova lei não faz nenhuma menção sobre o uso da ozonioterapia para qualquer outra doença. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária avisa ainda que empresas que quiserem a regularização de novos equipamentos para outros usos deverão fornecer estudos clínicos validando sua eficácia e segurança. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou que o ministro da Justiça, Flávio Dino, entregue as imagens dos atos das manifestações do dia 8 de janeiro em Brasília à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga o caso. São os vídeos do circuito interno quando vândalos invadiram e depredaram as sedes dos três poderes. E a Procuradoria-Geral da República pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal a condenação de 40 pessoas acusadas de participar dos ataques do dia 8 de janeiro. Eles respondem por 5 crimes e são suspeitos de atuar na depredação dos prédios dos três poderes. As penas somadas podem chegar aos 30 anos de prisão. O parecer da PGR foi apresentado nas alegações finais do caso, antes do julgamento dos réus. Nos documentos, a instituição reafirmou as acusações já apresentadas nas denúncias. O subprocurador-geral responsável pela coordenação do Grupo de Combate aos Atos Antidemocráticos, Carlos Frederico Santos, afirmou que a pena deve ser exemplar pela gravidade dos crimes praticados. Ele garante que existem provas, como fotografias e gravações, que comprovam os crimes. Drex, esse será o nome do real digital que deve ser lançada no final do ano que vem. De acordo com o Banco Central, a nova moeda dará um passo a mais na forma de pagamento via Pix. Drex é a junção das iniciais das palavras digital, real, eletrônico e transação, representada pela letra X. O real digital não será uma criptomoeda, pelo contrário, será apenas uma representação do real na plataforma digital, podendo ser usado para pagamentos, compra e venda de um carro ou um imóvel e para a tomada de empréstimos. A expectativa dos criadores do real digital é que a nova moeda democratize o acesso aos serviços financeiros, baixe o custo de produtos como empréstimos e seguros e facilite o ingresso no ambiente dos investimentos.
A plataforma Drex, por exemplo, poderá ser utilizada na intermediação da comercialização de um carro ou um imóvel, retirando os custos com intermediários. Classificada como CBDC, Central Bank Digital Currency, ela também poderá ser convertida em outras formas de pagamento disponíveis hoje, pois terá o mesmo valor do dinheiro tradicional. Além de poder ser utilizado em conjunto com contas bancárias, contas de pagamento, cartões e dinheiro em espécie, o Drex também permitirá acesso a serviços financeiros que estão sendo desenvolvidos com base em novas tecnologias, como é o caso do dinheiro programável, que pode ser programado para ser gasto somente para determinada finalidade. Por exemplo, um pai ou uma mãe transferir uma quantia de dinheiro aos filhos menores de 18 anos com a certeza de que o valor poderá ser gasto unicamente com atividades culturais, como cinema, e não com algo não autorizado pelos pais. Começando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores ficaram à espera da ata do último encontro do Comitê de Política Monetária e de novos dados de inflação no Brasil, na China e nos Estados Unidos. O dólar fechou em alta de 0,41%, fechando em R$ 4,89. A Bolsa de Valores fechou em queda de 0,11% aos 119.379 pontos. O brasileiro tirou 3,5 bilhões de reais a mais do que depositou na caderneta de poupança em julho. Este ano, os saques passaram de 70 bilhões. Com isso, o volume total aplicado na caderneta em todo o país está em 970 bilhões de reais. Com as rotinas cada vez mais intensas e exaustivas, o pensamento sobre o trabalho continua predominante em outros momentos do dia a dia, até mesmo na hora do descanso. Essa condição é provada que não faz bem para a saúde e um especialista divulgou algumas formas para evitar esse desgaste. Diante das pressões do trabalho sempre conectado em que vivemos, algumas pessoas reagem passando cada momento da vida trabalhando ou pensando em trabalho. Consequentemente, o tempo para amigos, exercícios, alimentos saudáveis ou sono de qualidade fica cada vez menor. Mas essa condição, que afeta diretamente a saúde mental das pessoas, pode ser mudada. Isso porque um estudo recente descobriu que a reflexão relacionada ao trabalho é um dos preditores mais fortes de fadiga e esgotamento. Para isso, o terapeuta Guy Winch, que elaborou a pesquisa, formulou algumas estratégias para que as pessoas possam evitar esses pensamentos em horários de descanso. Esse levantamento trouxe então 5 etapas para uma melhor condição de vida. O doutor sugere que as pessoas mantenham um diário de reflexão para registrar as horas que dedicam a remoer questões de trabalho a cada semana. O Winch afirma a importância de estabelecer uma linha clara entre o começo e o fim do trabalho. Para isso, mudar de roupa, sair de casa, ouvir uma música pode te ajudar. Fazer isso não apenas define um limite psicológico, como também pode nos tornar mais propensos a usar esse tempo para descansar ou nos conectarmos com pessoas na vida real. Há evidências de que ruminar sobre o trabalho durante o tempo de lazer pode afetar nosso bem-estar emocional. Então, quando estiver pensando, veja o que pode fazer nessa situação. Grande parte dos questionamentos te mostrarão que você não pode fazer nada para mudar aquilo, e isso irá te deixar mais tranquilo. Desconectar no final do dia não vai parar a ruminação, mas recarregar sim. Uma atividade de recarga deixa você se sentindo energizado mentalmente e satisfeito consigo mesmo. E por fim, mas não menos importante, se distrair. Técnicas de distração podem romper o ciclo de reflexão. Se você não conseguir encontrar uma maneira de resolver um problema, o Dr. Winch sugere fazer algo que exija foco, como palavras cruzadas ou um jogo de palavras. Ou, se for no meio da noite, tente um exercício de memória, como lembrar os nomes de seus professores desde o jardim de infância.
E veja a seguir, Lei Maria da Penha completa 17 anos com recorde de homicídios de mulheres. E veja também, tráfico de cocaína movimentou mais de 120 toneladas no ano passado no Porto de Santos. A Lei Maria da Penha completa hoje 17 anos de existência. A norma marca um avanço no combate à violência contra a mulher no Brasil. Sancionada em 2006, a Lei 11.340 tornou crime a violência familiar e doméstica contra a mulher. Foi a luta da cearense Maria da Penha, agredida pelo marido, que inspirou a criação da norma batizada com o nome da vítima. A lei estabeleceu medidas de proteção para as mulheres vítimas de violência e agravou as punições aos agressores. Vamos relembrar o que mudou ao longo desses 17 anos nesta entrevista. A Lei Maria da Penha foi um grande marco quando falamos na defesa da mulher vítima de violência, vulnerável num contexto doméstico e familiar. A gente sabe que essa vulnerabilidade ela se acentua principalmente porque essas violências são agravadas nesta convivência com o agressor, sendo também aquele que a mulher nutre um verdadeiro amor, subjugada sentimentalmente. Então, neste contexto, a lei ela cria mecanismos de defesa para a mulher, não só agravando crimes de violência contra a mulher, mas também prevendo medidas protetivas de urgência e de forma contínua, a lei tem sido implementada novas garantias para as mulheres vítimas de violência. Não só um marco, mas temos que encarar a lei Maria da Penha, de violência, que combate a violência contra a mulher, como um passo da sociedade para coibir e impedir a perpetuação desse grande mal que vivemos, que é a violência contra a mulher. Bem, e mesmo com a Lei Maria da Penha, o Brasil bateu recorde de feminicídios em 2022, com uma mulher morta a cada 6 horas. Na comparação com o ano anterior, houve um aumento de 5% no número de vítimas em 2022, segundo dados do Monitor da Violência. O Porto de Santos bateu no ano passado mais um recorde, um volume transportado de mais de 162 milhões de toneladas de carga, que representou cerca de 175 bilhões de reais. Mas o maior porto do Brasil figura também há anos em outro tipo de estatística, do tráfico internacional de drogas. Entre 2016 e 2022, a Receita Federal apreendeu 126 toneladas de cocaína em contêineres ou escondidas em partes dos navios que estavam prestes a zarpar. Este ano, até junho, foram 6 toneladas. Como de costume, o principal destino da droga é a Europa. Segundo as autoridades europeias, Santos aparece como o segundo maior emissor do mundo de cocaína para o velho continente. A exploração do Porto de Santos por narcotraficantes é um problema sem solução clara e que expõe as limitações de polícias, agentes aduaneiros e outras autoridades mundo afora. Principais portos da Europa também têm se mostrado altamente porosos ao crime. Apesar de variações constantes, o modus operandi costuma ser disfarçar o ilícito no lícito. Em setembro do ano passado, traficantes acondicionaram 772 quilos de cocaína em um carregamento de 640 sacas de café que sairia de Santos e que tinha como destino o porto belga de Antuérpia, o segundo maior da Europa. A Receita disse que trabalha em cooperação com aduanas de vários países e com os organismos importantes, o que ajuda no trabalho de inteligência e repressão. A Receita disse ainda que o objetivo é buscar não só a apreensão em si, mas também a origem do crime para atingimento da fonte de recursos das quadrilhas.
A Autoridade Portuária de Santos, empresa pública vinculada ao Ministério da Infraestrutura, responsável pela gestão e fiscalização das instalações portuárias e das infraestruturas públicas, disse por sua assessoria que o combate ao narcotráfico é tema da Polícia Federal. O Brasil tem quase 1.700.000 indígenas, o equivalente a 0,83% da população total do país. A conclusão é do Censo Demográfico 2022, que teve novos dados divulgados nesta segunda-feira pelo IBGE. O número de indígenas referente a 2022 é 88,8% maior do que o contado no recenseamento anterior, 896.090 indígenas em 2010. Os dados, porém, não são totalmente comparáveis. De acordo com o IBGE, não é possível afirmar que a população indígena quase que dobrou em 12 anos, apenas em razão de fatores demográficos. Parte dessa limitação está associada a uma mudança na metodologia dos questionários. Além disso, o Instituto também reconhece uma possível subnumeração da contagem de 2010, o que o órgão tentou evitar em 2022 por meio de um refinamento nas técnicas de abordagem aos indígenas. Segundo a coordenadora do Censo de Povos e Comunidades Tradicionais do IBGE, o comportamento demográfico dos indígenas só poderá ser avaliado com maior precisão após a divulgação de dados complementares do censo, incluindo os de idade, nascimento e óbitos. O número exato da população indígena, conforme o censo de 2022, foi de 1.693.535 pessoas. Trata-se de um contingente encontrado pelo IBGE tanto dentro quanto fora das localidades indígenas. A Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu proibir o uso de celulares durante as aulas. Os alunos deverão deixar os aparelhos dentro das mochilas e ainda no silencioso. A medida que atende a uma recomendação da Unesco para preservar a saúde e a aprendizagem prevê também a limitação de aparelhos como tablets. Serão permitidos apenas em casos pedagógicos com autorização do professor ou no caso de estudantes com deficiências. O governo da Rússia afirmou que está disposto a aceitar um acordo de paz com a Ucrânia, contudo com duas condições: o fim do combate das tropas ucranianas e o principal, a rendição da Ucrânia. Em um comunicado, a diplomacia de Moscou colocou como condições para o fim do conflito a rendição ucraniana e a aceitação de uma nova realidade territorial da região, com as áreas ocupadas sendo reconhecidas como solo russo. As informações foram passadas por Maria Zakharova, porta-voz da diplomacia russa, em um comunicado. Após quase 1 ano e meio de conflito, o posicionamento da Rússia é uma sinalização de que Moscou ainda não está disposta a iniciar uma negociação. A fortificação do discurso veio em um momento em que diversos ataques ao território russo se intensificaram e que a comunidade internacional tenta pressionar pelo fim da guerra. Mais cedo, a defesa antiaérea russa abateu um drone ucraniano a menos de 200 quilômetros a sudoeste de Moscou. Ataques importantes também foram registrados em pontes vitais para a ligação entre a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, e partes da região ucraniana de Kherson, ocupadas por forças russas. A manifestação russa desta segunda ocorre 2 dias após um esforço no campo diplomático liderado pela Arábia Saudita, que reuniu altos funcionários de mais de 40 países. Depois do encontro, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a delegação ucraniana tentou promover o plano de paz de 10 pontos do país, que inclui a recuperação de todos os territórios ocupados pela Rússia, inclusive a Crimeia. Mas após horas de discussões, a reunião terminou sem a divulgação de um comunicado final. Seja no campo ou na política, aparentemente a guerra está cada vez mais longe de acabar. A embarcação inglesa criada para hospedar imigrantes que buscam asilo no país recebeu hoje seus primeiros moradores temporários. A imprensa europeia estima que pelo menos 50 estrangeiros foram levados até a embarcação, localizada no porto da ilha de Portland,
na costa sul da Inglaterra. O gigantesco navio, muito parecido com um bloco de apartamento, foi uma solução encontrada pelos ingleses para tentar contornar o enorme número de imigrantes de diversas nacionalidades que buscam refúgio no país. Ele faz parte de um plano do primeiro-ministro para diminuir o número de travessias no Canal da Mancha, conhecidas por serem arriscadas e até mesmo fatais. A intenção do governo é também diminuir o custo de hospedagem desses imigrantes em 6 milhões de libras, o equivalente a 37 milhões de reais por dia, com o funcionamento do navio. O governo britânico também garantiu que apenas homens adultos com idades de 18 a 65 anos poderão ser alocados na embarcação, que pode acomodar até 506 pessoas. A estrutura conta com 222 quartos duplos com banheiro, chuveiro, janela para o exterior, televisão, armários, serviço de Wi-Fi, refeitório, ginásio e lavanderia. Eles poderão ir e vir todos os dias sem problemas e visitar cidades vizinhas. Os refugiados também terão suas impressões digitais coletadas para serem identificados, enquanto os pedidos de asilo são analisados pelas autoridades. Os imigrantes também receberão uma ajuda diária de 10 libras esterlinas do governo, o equivalente a R$ 55 para se manter. Apesar dos esforços do governo, a iniciativa não foi vista com bons olhos pela população do país, que deram nome à embarcação de prisão flutuante. Nos últimos dias, uma carta aberta assinada por mais de 50 organizações humanitárias questionou as condições em que os imigrantes serão alocados no navio. Atualmente, mais de 160 mil pessoas aguardam o processamento de seu pedido de asilo no Reino Unido. O governo mantém cerca de 51 mil deles em unidades hoteleiras espalhadas por todo o país. E a seguir, a segunda parte da entrevista exclusiva do governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, que pede ajustes na reforma tributária. E veja também um cantor mineiro e candidato a ganhar um prêmio de $1 milhão em show de talentos nos Estados Unidos. Em entrevista exclusiva ao Jornal das 22, nesta segunda-feira, o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, do PSDB, falou sobre o diálogo que mantém com o governo federal. Lembrou que concorda em vários assuntos, mas diverge, quando necessário, pelo interesse do Estado que governa. O senhor precisa de uma reforma tributária sadia. O senhor está satisfeito do jeito que ela foi feita na perspectiva do Centro-Oeste? Eu entendo, Jaquito, que a gente não tem mais como abrir mão de fazer uma reforma tributária. O Brasil chegou até aqui com um ambiente muito agressivo do ponto de vista tributário para os negócios. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que fazer uma reforma que preserve a capacidade dos entes subnacionais, os estados principalmente e municípios, de verem preservados a sua capacidade de receita. Senão você pode levar a um desequilíbrio nessa relação. E é essa busca que nós estamos fazendo agora no Senado. É muito difícil você, da maneira como está, garantir que alguns estados e municípios tenham essa independência ou essa capacidade de gerenciar a sua receita. Então, nós estamos discutindo sim no Senado Federal, é uma discussão importante para que a gente não crie esse desequilíbrio. Agora, alguma reforma e uma boa reforma, ela tem que ser levada adiante. A contrapartida seria qual para o estado do Mato Grosso do Sul? O mecanismo de compensação para os estados que são produtores e baixos consumidores. Você não pode continuar um processo de crescimento num estado que tem perto de 3 milhões de habitantes, baixo consumo, altíssima produtividade, exportação e se vê penalizado na capacidade de geração de receita para o ente levar adiante as suas políticas públicas. Então, nós temos que criar mecanismos robustos que estejam na PEC, que não fiquem depois à deriva de sistemas de votação ou discussão no Congresso, para que o Estado veja garantida a sua capacidade de investimento. Então, essa é uma discussão sensível. Eu percebo que o senhor está preocupado em destravar os investimentos. Outro dia tivemos a redução da taxa de juros, a Selic, em 0,5 ponto percentual. O que o senhor achou disso? Fundamental. O Brasil não tem mais como conviver com esse nível de taxa de juros. Realmente, os investimentos eles estão como a gente diz, em suspenso, parte deles aguardando
né, uma melhora nesse ambiente econômico, principalmente no que diz respeito à taxa de juros. A gente não pode fazer investimento com juro quando está 13,25, 13,75 a Selic, esse juro chega na ponta para o investidor, para o produtor a 18, 20%. E isso é proibitivo. Ninguém que está numa atividade vai tomar recurso a 18%, 20% para conduzir a sua atividade produtiva. Então, abaixo da taxa de juros é fundamental. É claro que depende do ambiente econômico, das variáveis macroeconômicas, mas esse é o dever de casa que o Brasil tem que fazer para garantir uma taxa de juros compatível com a necessidade de investimento que o país tem. Reforma agrária. Como que o senhor vê uma agenda para o Brasil, mediante a falta de segurança jurídica, tendo em vista que este ano nós tivemos novas ações do MST em alguns estados? Anqueto, a reforma agrária é uma política pública que ela pode ser levada adiante por qualquer governo, mas não se comunica e não deve ter nada a ver com as formas de pressão para que isso aconteça, que é principalmente invasão de terra. Nós não podemos aceitar isso. Isso gera instabilidade, isso gera insegurança, isso gera turbulência no ambiente econômico e tem um passivo ainda da reforma agrária que precisa ser enfrentado, que é a legalização, a titularidade dessas áreas aos produtores que hoje estão assentados, a infraestrutura, como água, como estrada, também a esses produtores, acesso aos mercados, tecnologia. Então, nós temos um dever de casa muito grande ainda com o pequeno agricultor. E falar em reforma agrária sem dar essa condição estrutural é continuar incorrendo nos erros do passado. O PSDB tem 2 governadores e uma governadora. Como é que o senhor enxerga 2024 na corrida para as prefeituras, tendo em vista que se houver federações para o ano que vem? O PSDB é um partido que tem uma história. Ao longo da democratização brasileira, o PSDB se colocou e se firmou com bandeiras muito sólidas. É um partido reformista, é um partido que eu chamo de inquieto, com a necessidade de se transformar o ambiente público e o ambiente para os negócios. E diante do que a gente tem visto na política brasileira nos últimos anos, ele sim perdeu um espaço importante de protagonismo político. Agora, sem dúvida nenhuma, que continua com seus quadros e as suas ações políticas, trabalhando junto aos municípios agora, nos diretórios, nos partidos, para fortalecer a sua base. É um trabalho legítimo, natural da democracia. Acho que o mais importante é que os quadros vinculados ao partido, eles têm muita lealdade aos princípios e valores do partido, essa linha do liberalismo, a linha do desenvolvimento, a linha de um Estado cada vez mais eficiente e deixando um espaço importante para não deixar ninguém para trás, para inserir e incluir aqueles que passam por dificuldades. Acho que essa é um pouco a tradução do PSDB. O senhor está com um bom diálogo com o governo federal? A gente tem trabalhado em cima de uma agenda. O governo federal, naquelas agendas que nós temos convergência, não temos problema nenhum em conversar e discutir projetos para o Mato Grosso do Sul. Projetos de investimento, projetos na cultura, projetos na agricultura familiar, em termos de titularidade, em termos de assistência técnica. Aqueles projetos ou aquelas linhas de pensamento que são divergentes, nós somos uma oposição responsável de apontar, de criticar, de discutir. Então, o diálogo ele é produtivo, convergente aonde tem espaço para isso e crítico, sem dúvida nenhuma, em ações que nós não concordamos em relação ao governo federal. Muito obrigado pela entrevista, governador Eduardo Riedel. Foi um prazer tê-lo conosco. Volte sempre. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Deixar um grande abraço. Que Deus abençoe a todos que nos assistem. O uruguaio Diego Aguirre foi anunciado como novo treinador do Santos após a demissão de Paulo Turra. E não foi só o clube da Baixada que trocou de técnico neste fim de semana. Wagner Mancini também não suportou mais uma derrota e foi demitido do América Mineiro. Com apenas uma rodada para o final do primeiro turno, o Santos vive um drama na elite do futebol brasileiro. A equipe que nunca sentiu o amargo sabor de disputar a segunda divisão do campeonato parece caminhar a passos largos para tal feito. Jogos com portões fechados, jogadores afastados e uma crise institucional causada por ações do presidente Andrés Rueda. Para tentar contornar a situação
pressão e evitar a queda, o clube da Vila Belmiro decidiu trocar o comando técnico. O nome escolhido foi o do uruguaio Diego Aguirre. O treinador de 57 anos tem passagem por alguns clubes brasileiros, como São Paulo, Internacional e Atlético Mineiro. Seu último trabalho foi à frente do Olímpia do Paraguai. No atual momento, o Peixe é o 17º colocado do campeonato, com apenas 18 pontos conquistados em 18 jogos. Mas não foi apenas o clube da Baixada Santista que resolveu fazer uma mudança para evitar a queda. O América Mineiro, atual lanterna da competição com apenas 10 pontos, anunciou a demissão do treinador Wagner Mancini. No comando do Coelho desde abril do ano passado, Mancini foi fundamental para ajudar o clube a se classificar pela segunda vez consecutiva a uma competição internacional, ao terminar o Campeonato Brasileiro do ano passado em 8º, com 53 pontos. Porém, neste ano, mesmo com um bom desempenho no Campeonato Estadual e nas Copas, o trabalho de Wagner Mancini não engrenou no Campeonato Brasileiro. Até a chegada de um novo treinador, o América Mineiro será comandado pelo auxiliar fixo do elenco, Diogo Giacomini. Caso o Coelho não chegue a um acordo com o novo profissional até quinta-feira, Giacomini será o treinador do América no duelo contra o Red Bull Bragantino, pela Copa Sul-Americana. Com um turno inteiro pela frente, a única certeza é que tanto o América quanto o Santos terão muito trabalho para encontrar o caminho das vitórias e voltar a dar alegria para o seu torcedor. Um mineiro está cantando e encantando terras americanas. O cantor brasileiro Gabriel Henrique conquistou uma legião de fãs ao fazer sucesso no reality musical America's Got Talent da NBC na noite de 1º de agosto. Isso porque ele deu um show ao cantar a música Run to You de Whitney Houston e chamou a atenção com sua voz marcante. Inclusive, ele ganhou a campainha dourada dos jurados da atração e conquistou uma vaga na semifinal. Agora, todo mundo quer saber quem é o Gabriel Henrique. Good evening, how are you? Hello. Hi. Hi. Who are you and where are you from? My name is Gabriel Henrique. I am from Brazil. Brasil! Welcome! Gabriel Henrique tem 27 anos e nasceu em Contagem, Minas Gerais, e com um talento incontestável. Ele é cantor gospel e gosta de exibir suas performances em vídeos nas redes sociais. Ele tinha cerca de 300 mil seguidores no Instagram e mais de 500 mil no TikTok. Mas agora, com o sucesso que está fazendo nos Estados Unidos, com certeza o número de seguidores já subiu. No Brasil, ele já participou do show de calouros do programa Raul Gil, quando tinha apenas 8 anos de idade, e também voltou à atração nos anos de 2019 e 2021. Inclusive, ele já dividiu o palco com Gabriela Rocha, que é uma cantora gospel famosa. No canal do YouTube, o artista soma mais de 47.750.000 visualizações e 444.000 inscritos. Além das canções internacionais, o foco são os vídeos de música gospel. Segundo a mãe, foi justamente isso que fez com que Gabriel chegasse ao talent show americano. O primeiro convite da própria produção do reality musical America's Got Talent foi para participar em 2022. No entanto, ele só teve coragem de aceitar a proposta neste ano. Gabriel não fala inglês e teve que conversar com os jurados por meio de um intérprete. Apesar de o episódio ter sido exibido no dia 1º de agosto, o programa foi gravado em fevereiro deste ano. Na frente da atriz Sofia Vergara e dos outros 3 integrantes do júri, o nervosismo de Gabriel era visível e até foi comentado pelos jurados. Mas foi a apresentação começar que tudo mudou. Após o sucesso no America's Got Talent, Gabriel deixou um recado nas redes sociais para comemorar a sua conquista.
É Golder Banzer Brasil. É tanta emoção que estou sentindo que palavras não são capazes de expressar. Mas antes de qualquer coisa, tenho que dizer que toda a honra será sempre dada a Deus. Pois, se não fosse por Ele, nada disso teria sido possível. Minha voz veio dele. Desde o início me capacitou e colocou pessoas no meu caminho para me encorajar e me ajudar, disse ele. E relembrou quando foi chamado para participar do reality. Quando fui convidado para participar do programa, estava passando por um momento tão difícil e pessoal na minha vida que jamais imaginaria que Deus ia me levar lá nos Estados Unidos e me honrar desse jeito, simplesmente no maior show de calouros do mundo. Não posso jamais deixar de agradecer a Sofia Vergara por acreditar e confiar no meu talento. O meu muito obrigado, Sofia. Não sei explicar como me sinto. São muitas emoções. Tenho apenas gratidão, disse Gabriel. Parabéns e sucesso, Gabriel. O Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e início de semana para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.